Olá, eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. Parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo então que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder, virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Este ensino é a proclamação da lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos os que se abrigam sob o seu palio santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites. O rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. O Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Este rico que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. São os que buscam a felicidade no comer, no beber e no vestir. São os que se entregam a todos os gozos da matéria. São os egoístas que vivem unicamente para si. Os orgulhosos que, entronados nos altares das paixões vis, da vaidade, da soberba
não veem senão o que lhes pode saciar a sede de prazeres. Não cultivam senão a luxúria, que mata os sentimentos afetivos e anula os dotes de coração. O rico é a personificação daqueles que são escravos no reino do mundo, que não veem mais do que o mundo, este paraíso perdido entre os charcos da degradação moral, que avilta as almas e as atira aos infernos e antes dos vícios. Jesus falava geralmente por parábolas, e esta lição que o Mestre ofereceu há 2000 anos aos povos da Palestina e que consta do Evangelho de Lucas como um conselho salutar e memorável, nada mais é do que uma parábola. É um ensino alegórico, representativo do que se passa no espaço, para afirmar que a nossa vida ultratumba é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. O rico passou toda a sua vida a se fartar esplendidamente, a desprezar os pobres, a desprezar Deus, a não curar da sua lei, a dar as costas à religião, a gozar e a folgar, mas quando morreu, não pôde continuar a viver como vivia, vestindo-se de púrpura, comendo manjares, bebendo licores, porque no mundo dos espíritos não há púrpuras, não há manjares, não há licores. Ele já se havia fartado com os prazeres da terra. Não podia fartar-se depois com os prazeres do céu, porque não os havia buscado, nem havia adquirido um tesouro com que se conquista as glórias celestes. Nu, sem dinheiro, sem crédito para arranjar melhor morada, lhe foi destinado o Hades, e, segundo diz o texto, ele lá se achava contrariado por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que fizera o seu reino no mundo. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, crava de setas venenosas que lhes chagam o corpo todo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade, não tem palácios, mas tem egoísmo, não tem jantares opíparos, mas tem prazeres nefastos. Não, os pobres de que Lázaro serviu de símbolo na parábola são os que sofrem com resignação, são os que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. São aqueles que se veem usurpados daquilo que por direito lhes pertence no mundo, mas, pacientes e resignados, não se revoltam porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. Eles sabem, porque estudam, esperam e oram, que existe um Criador,
um Pai Supremo que lhes dará o prêmio de suas vigílias, um salário pelos seus afazeres morais, uma luz para a sua orientação espiritual, e que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareça tardar, não faltará, porque a justiça de Deus é infalível, é indefectível. É assim que morreu Lázaro, o mendigo que foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, mas morreu também o rico e foi posto no Hades. Duas personalidades distintas, uma que gozou, outra que sofreu, uma a quem nada faltava, outra a quem tudo faltava. Vão trocar agora as suas condições, vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar. É o reverso da medalha que se apresenta a todos os dias do julgamento. Vós tendes vistos muitas medalhas? Figuremo-las uma libra esterlina. De um lado, traz a figura do rei, mas, no outro, traz o seu valor real. Assim acontece também conosco. Cada um de nós é uma medalha, e como a medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio corrente. Mas assim também, nós valemos de acordo com o câmbio espiritual, que taxa o valor das nossas almas. Aqueles que olham só a efígie não conhecem o valor do dinheiro, porque a efígie, o verso da medalha, traz o retrato do rei, e a medalha não vale o rei. Assim também, os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem, porque o exterior do homem é a efígie da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na medalha é o reverso. O que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. O rico trazia no verso o característico do rei, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravado no reverso, e esse valor não permitiu ao rico senão uma entrada no Hades. Ao pobre, que apurava desde a sua existência na terra o que estava gravado no reverso da medalha, esse sacrifício lhe deu o valor de ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Como é diferente o julgamento de Deus do julgamento dos homens! Deus não se deixa levar pelo preconceito. Deus não se deixa levar pelo juízo humano. Que é o seio de Abraão? Mas continuemos a nossa análise. Que é o Hades? Que é Hades? É isto que precisamos saber para melhor compreendermos a parábola do grande mestre. Seio de Abraão é a liberdade do espírito no espaço infinito. Seio de Abraão é o mundo invisível, onde os espíritos, com seus corpos imponderáveis, caminham livres de todas as peias, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os elevam em conhecimentos, que os elevam em felicidade.
seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz e da verdade, onde quanto mais progredimos, mais aprendemos, e quanto mais aprendemos, mais sabemos amar nosso Deus e nosso próximo. É o mundo da fé verdadeira que abala e transporta montanhas, faz espumar os oceanos e produz ventos, mas que também dá calma e bonança a todos aqueles que, como os discípulos no mar da Galileia, batidos pelo rijo tufão, imploram o auxílio de Jesus e, com a esperança de salvamento, ouvem as doces palavras do humilde de Nazaré soarem a seus ouvidos como uma luz a iluminar o caminho em uma noite tenebrosa. Abraão foi o patriarca dos hebreus, alta personagem do Antigo Testamento, em que a fé mais se acrisolava, mais viva e rútila se mostrava, a ponto de não vacilar em sacrificar seu filho Isaque para obedecer às ordens que havia recebido do alto. O que é o Hades? Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para o Hades, mundo localizado nas entranhas da terra. Daí, essas almas não poderiam sair, assim como nós, em corpo de carne, não podemos sair deste mundo. Entretanto, os espíritos que estavam no Hades viam com os olhos da alma e sabiam, portanto, tudo o que se passava no seio de Abraão. E era justamente isso que consistia o sofrimento deles: verem o que se passava no alto e não poderem participar dessas regalias que só eram concedidas àqueles como Lázaro, que haviam saldado sua conta espiritual. Por isso, diz o Evangelho, que o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico queria água. Antigamente passara a vinhos e licores finos, mas no Hades pedia água. Tinha sede, e essa sede não era a do corpo. Não se tratava de água de rios ou de fontes, porque o corpo estava no sepulcro e o espírito não pode beber água material. Era sede de consolação, de esperança, de perdão. Ele também já havia compreendido que a causa das suas dores era a vida dissoluta que passara no mundo, e a chama viva do remorso abrasava sua consciência. Ele queria água, essa água da vida, essa água da salvação que Jesus havia dado à mulher de Samaria, essa água do perdão dos pecados que o rico havia cometido contra todos os que mendigam dos homens a caridade da atenção para as coisas divinas. E Abraão, o patriarca, que vivia feliz no mundo espiritual, dirigindo a enorme falange de espíritos que havia aumentado a sua descendência, falando de espíritos a quem guiava e entre os quais se encontrava Lázaro,
que era um dos seus protegidos espirituais, Abraão respondeu ao rico: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males. É justo, pois, que ele agora esteja consolado e tu em tormentos. Acrescente ainda que entre nós e vós está afirmado um grande abismo, de modo que nem nós podemos viver onde vós estáis, nem vós podeis viver onde nós estamos. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a vossa nos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós, que estáis impregnados de matéria. Tratastes só da matéria, só do corpo, cultivastes a matéria, que não vos deixa elevar e chegar até nós. Ao passo que Lázaro teve os olhos voltados para o alto, não tendo tempo senão de pagar dívidas materiais, e conquistou fluidos espirituais para se elevar ao lugar em que se acha atualmente. Mas Abraão ouviu a voz do rico, e o rico ouviu a voz de Abraão. O rico no Hades via Lázaro no seio de Abraão. Todos eles se comunicavam, falavam, conversavam, porque havia necessidade de o rico ser exortado para se regenerar mais tarde e, como Lázaro, vir novamente ao mundo pagar a sua dívida, para, como Lázaro, depois subir também ao seio de Abraão, porque também ele era filho de Abraão, e Abraão não deixaria seu filho perecer. Abraão chamou-o de filho. Disse-lhe: Filho, lembra-te da tua vida e lembra-te da vida de Lázaro, querendo dizer com isso que, sem voltar à vida corporal semelhante à de Lázaro, para sofrer as consequências do seu orgulho e do seu egoísmo, ele, o rico, não chegará ao seu seio. Foi então que o espírito do rico, agora cheio de pobreza e de sofrimento, lembrando-se de seus 5 irmãos, que levavam a mesma vida que ele levava quando estava na terra, replicou: Pai, eu te rogo então que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem também eles para este lugar de tormentos. O rico que estava no Hades sabia muito bem, porque via que pai Abraão mandava sempre outros espíritos a dar avisos aos homens da terra. Então, pediu que o mandasse à casa daquele que havia sido seu pai, porque ele tinha 5 irmãos que também levavam vida dissoluta e precisavam ficar conhecendo os tormentos que os aguardavam se continuassem assim. Mas Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa: Moisés conta-lhes tudo o que precisam fazer para serem felizes, e os profetas, que são mensageiros, dizem-lhes pela influência dos espíritos o que se passa após a morte, a fim de lhes dar instruções para que não venham, como tu, parar no Hades. Mas o rico insistiu com Abraão e, apresentando-lhe várias razões, disse: Mas, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles e lhes falar, lhes aparecer, e eles se manifestarem,
hão de se arrepender. O rico desejava que seus irmãos tivessem uma manifestação positiva dos mortos, porque julgava que, por essa forma, se tornariam obedientes à lei de Deus. Mas Abraão respondeu novamente: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois se eles haviam repelido as exortações dos profetas, por quem os mortos costumavam falar, como haveriam de crer nos mortos? Para crer nos mortos, era necessário crer nos profetas, porque os profetas não eram mais do que mensageiros por quem se comunicavam os espíritos. Se eles não acreditavam em mensageiros, como haveriam de crer nos espíritos? Como poderiam os espíritos dos mortos avisá-los como o irmão queria, sem os mensageiros indispensáveis para transmitir a comunicação? Sabemos que o corpo do espírito é muito mais rarefeito do que o nosso e que, por isso, não podemos ver nem ouvir, e que o espírito sempre se manifesta com o concurso de um mensageiro. Como poderia Abraão atender o pedido de seu filho para satisfazer outros 5 filhos ricos? Finalmente, antes que Jesus houvesse proposto à multidão que se achava em torno dele a bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus que eram avarentos: a lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todos à força entram nele. Porém, da lei de Deus não cairá um tio, não será suprimido um i. Deus dá liberdade a todos para buscarem a sua lei. E aqueles que buscam, o Pai não dá o Espírito por medida. Está escrito: aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; e ao que bate, se abre. Porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede um pão, nem uma serpente a quem lhe pedir um peixe. Mateus 7, 8. Assim, Deus respeita o livre-arbítrio e a cada um o concedeu. Fez bem Abraão em não permitir a manifestação aos 5 irmãos ricos daquele que se vestira de púrpura e se banqueteara esplendidamente todos os dias da sua existência na terra. O homem que se quer convencer pela força, há de lhe acontecer o que aconteceu à cigarra de La Fontaine. Cantou a sua vida, mas depois chorou a sua morte, e há de voltar chorando na outra vida, para, com justa razão, cantar na imortalidade. Parábola do servo trabalhador. E disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já sentar-te à mesa? Antes lhe dirá: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me.
enquanto eu como e bebo, e depois tu comerás e beberás? Porventura, agradecerá ao servo por ter este feito o que ele havia ordenado? Ainda também vós, depois de haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Lucas 17, de 7 a 10. Era de costume, antigamente, utilizar-se dos servos que trabalhavam na lavoura ou guardavam gado. Ao chegarem à tarde, preparavam a ceia para o seu amo, serviam a mesa e depois ceiavam. Aquele que assim não fizesse, deixaria de cumprir o seu dever, e o que assim procedia, não fazia mais que cumprir sua obrigação, porque para tal mister fora contratado e recebia seu salário. Não se jactava de assim proceder, visto o prévio ajuste que houvera entre ele e o patrão. Jesus, que se aproveitava sempre do que ocorria cotidianamente para dar boas lições àqueles que deviam ser mais tarde os seus apóstolos, ao pedirem estes ao Senhor que lhes aumentasse a fé, depois de exaltar as virtudes da fé e o poder que a mesma mantém, lhes propôs a chamada parábola do servo trabalhador. Quis o Mestre fazer ver a seus discípulos que a fé é o salário dos bons obreiros, e para que esse salário seja aumentado, é preciso que os obreiros cumpram primeiramente seus deveres, mas sem jactância, com humildade, como quem se considera pago com as graças recebidas para desempenhar a sua tarefa. A lavoura é o símbolo da religião, que deve ser cultivada por todos. O gado constitui ou representa esses todos, ou seja, os que se querem instruir na religião, os guardadores de gado. O dono da lavoura ou do gado é Jesus, que nos veio trazer esse alimento de vida eterna. A fé, como já dissemos, não é uma coisa abstrata. Como não é abstrata a semente de mostarda. Assim como esta é alguma coisa substancial, também a fé contém poderosos elementos que os que a possuem chegam a operar maravilhas, como arrancar montes e arrojá-los ao mar. A semente de mostarda, quando xoxa, é estéril, não dá espigas, não serve para condimento, não se presta como medicamento, enfim, não tem valor algum. A fé que se acha nessas condições também não tem valor algum. E o que diremos da fé que nem mesmo aparenta a semente xoxa da mostarda? Acresce outra circunstância que observamos na parábola. Os apóstolos não acreditavam nessa fé que se recebe de um jacto, como a prescrevem nas igrejas. Achavam que ela é suscetível de aumento, tanto que pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor não os dissuadiu dessa crença. Antes, alimentou-lhes a esperança, estimulando-os ao trabalho e à perseverança, ao cumprimento do dever
que é o meio pelo qual alcançariam tal desiderato. O cristianismo é o consolador prometido por Jesus para relembrar aos homens tudo o que ele diz, explica em espírito e verdade. Sua palavra traz a todos o complemento dos ensinos cristãos que não podiam ser dados naquela época devido ao atraso intelectual de então. O cristianismo cumpre sua missão oferecendo aos homens a explicação sucinta da religião em suas modalidades científica e filosófica. Parábola do juiz iníquo. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que deveriam viver sempre e nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele por algum tempo não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse este juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 1-8. A iniquidade é a falta de equidade, é a justiça revoltante. O iníquo é o homem perverso, o criminoso, seja ele juiz, doutor, nobre, rico, pobre, rei. Na esfera moral, mesmo aqui na terra, não se distinguem os homens pelo dinheiro e pelos títulos que possuem, mas sim pelo seu caráter. O iníquo não tem caráter, ou por outra, tem caráter iníquo, pervertido. Mas ainda esse, quando tem de resolver alguma questão e o solicitante resolve bater à sua porta até que dê provimento ao seu pedido, por não ser incomodado e porque em iníquo resolve com tristeza o problema, não para servir, mas para ficar livre de continuar a ser molestado. Foi o que sucedeu com o juiz iníquo ante a insistência da viúva, de modo que a demora do despacho na petição da viúva foi causada pela iniquidade do juiz. Se este fosse equitativo, justo, reto, de bom caráter, cumpridor de seus deveres, a viúva teria recebido o deferimento do seu pedido com muito maior antecedência. Seja como for, o despacho foi dado, embora a custo, após reiteradas solicitações, importunações cotidianas, e o juiz, apesar de iníquo, para não ser amolado, resolveu a questão. Ora, disse Jesus, ouvi o que disse esse juiz iníquo, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam noite e dia, embora seja demorado em defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Se a justiça, embora demorada, se faz na terra, até contra a vontade dos juízes, como não há de ser ela feita pelo supremo e justo juiz do céu? A deficiência não é, pois, de Deus, mas sim dos homens, mormente na época que atravessamos, em que o Filho do Homem bate a todas as portas, inquire todos os corações e os encontra vazios de fé, vazios de crença, vazios de amor a Deus, vazios de caridade. Antigamente havia juízes inúteis. Hoje pode-se dizer que nem só os juízes, mas até os peticionários são inúteis. A iniquidade lavra como um incêndio devorador, aniquilando as consciências e maculando os corações. Homens iníquos, lares iníquos, sociedades iníquas, governos iníquos, leigos iníquos, sábios iníquos, tudo isso devido à crença sacerdotal, aos dogmas das seitas dominantes. Mas o Senhor está aí a destruir a iniquidade e com ela os iníquos. Parábola do fariseu e do publicano. Propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, de 9 a 14. A seita farisaica era a mais prestigiada no tempo de Jesus, a mais influente, a mais dominadora, a que mais se salientava. Era uma espécie de catolicismo romano. Os fariseus, entretanto, eram servis observadores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. A religião, para eles, era uma aparência de virtudes. Preferiam sempre a letra da lei que mata ao espírito que vivifica. Eram hipócritas, inimigos encarniçados das inovações, cheios de orgulho e de excessivo amor ao domínio. Eles tinham uma aversão especial aos publicanos, a quem consideravam gananciosos, e também porque, inimigos do fisco, tinham de pagar a estes
os impostos que lhes cabia na coleta, de maneira que os publicanos eram para os fariseus homens desprezíveis da baixa sociedade e, portanto, cheios de mazelas, ladrões injustos, adúlteros, não só porque não se curvavam muitas vezes às práticas dos sacerdotes fariseus, como também porque uma prevenção partidária no interior os havia separado da seita farisaica ou do judaísmo. Jesus, que muito se ocupou em desmascarar a hipocrisia dos fariseus, julgou acertado propor esta parábola, cujas principais figuras eram um fariseu e um publicano. Quis o mestre mostrar que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família, o orgulho pessoal, finalmente, o orgulho em suas múltiplas formas, é mais prejudicial à salvação do que mesmo o publicanismo, como concebiam os fariseus. Ainda mais, quis demonstrar que no publicano, com todos os seus senões, ainda se encontrava um gesto de humildade, o que não acontecia no fariseu. O publicano conhece os seus defeitos, sabe que é pecador, nem ousa levantar os olhos para o céu, limita-se a bater no peito e a dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador, enquanto o fariseu reconhece em si somente qualidades boas, e a sua prece é uma acusação aos outros, até ao pobre publicano que lá estava rogando ao Senhor o perdão de suas faltas. O orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do cristianismo, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. Vale mais ser publicano e miserável do que fariseu coberto de ouro e de pedras preciosas.